Qual o tema do ano? Milagres. E vamos viver milagres. Amém? Deus nos surpreende. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 24, versículo 21. Lucas 24, capítulo 24, versículo 21. Abriram aí? O tema hoje é: não seja lento. Então tá, né? Capite? Então tá. Vamos lá. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Feche os olhos. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã. Quero te agradecer, Deus, por cada vida que aqui está, com saúde, cada um dos que pode chegar nesse lugar, porque, Senhor, em dias difíceis como hoje, nós vemos, Senhor, as pessoas se movendo para te cultuar. Isto também é sinal de milagre. Queremos, Senhor, agora ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Por isso, mantemos o nosso espírito ao Senhor de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale nesse lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus, que cai terra por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos, ó Deus, que esta palavra encontre corações sedentos, corações famintos por ti, com sede e com fome de ti, e que toda lentidão em conhecer a ti, em conhecer os teus desígnios, cesse nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E teu Santo Espírito fale conosco, nos capacite e conduza conforme a tua vontade, porque tudo pertence a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Vamos ler novamente. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas agora, além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Assente-se, por favor. Essa é uma das histórias mais intrigantes que existem na Bíblia. Ela aconteceu durante um caminho. Qual caminho? Caminho de Emaús. Emaús, né? O caminho de Emaús, ele não é muito conhecido. A Bíblia não dá detalhes exatamente onde fica, em que área da Judéia está Emaús. Mas nós sabemos que, independentemente se está em Nicópolis ou outra área, o importante é quem estava lá. A Bíblia cita o nome de um, que era Cleopas, um dos 2 discípulos. Ele não fazia parte, então, dos 12. Na lista dos 12 tem o nome Cleopas? Não tem. Então ele era um dos discípulos e não um dos apóstolos, porque a Bíblia fala que quando ele chamou os 12, ele os nomeou como apóstolos. Então ele já tinha o nome de apóstolos antes de Jesus morrer. Então esse Cleopas e o outro eram discípulos, eram seguidores de Jesus, mas não eram apóstolos, não estariam junto com Jesus trazendo os fundamentos, mas era parte importante do que a igreja precisava saber. E qual era o grande problema daquela igreja? A igreja estava lenta em relação às Escrituras. Qual é o nosso problema? Nós recebemos conhecimento, a carga de informação das Escrituras, mas nós nem sempre entendemos o que está escrito. Vocês se lembram, está lá em Atos capítulo 8, o registro de Filipe, ele vai, o Espírito Santo conduz ele até uma carroça, onde está lá um trabalhador etíope, que estava lendo o livro do profeta Isaías, e ele vai do lado e fala: e aí, você entende o que lê? Ele fala: como vou entender se não há quem explique? Aí ele sobe na carroça, ele explica, vê lá uma porção de água no chão e fala: olha, é nisso que eu me batizar? É claro, se tem água, tem pessoa, vamos para o batismo. Batizou. Existem muitas pessoas que vão ler a Bíblia e não vão compreender nada.
Existem muitas pessoas que estão lendo a Bíblia, estão sedentas pelo conhecimento. Existem crentes que estão lentos, que não vão até esses explicar. Existem muitos crentes que estão numa expectativa maior do que o não crente, estão numa dúvida maior do que o não crente. Aqueles que deveriam crer e somar o conhecimento bíblico com os sinais que Deus faz, estes acabam duvidando mais. Por que estou falando isso? Vamos ao cenário. Quando aconteceu? Aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Maria, Joana e a outra Maria já tinham visto Jesus. Maria Madalena já tinha visto Jesus, já tinha corrido para falar com os discípulos. Aqueles dois discípulos, Cleopas e o outro, estavam em um caminho e de repente Jesus se aproxima deles. Só que a Bíblia fala algo muito importante. De alguma maneira não foi permitido que o entendimento deles se abrissem para identificar que era Jesus. Olha só o que diz isso. O versículo de número 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Versículo 17. Então Jesus perguntou: que palavras são essas caminhando trocais entre vós? Os dois discípulos estavam lá questionando. Eles trocavam informação. Que informação eles trocavam? Eles falavam: não é possível. Nós estávamos esperando um Salvador. Nós estávamos esperando um revolucionário. Nós estávamos esperando alguém que mudasse a nossa história. Alguém que redimisse Israel. Alguém que libertasse Israel. Alguém que tirasse Israel como Moisés, que havia tirado Israel de uma opressão, debaixo de um governo, de um império, que foi o império egípcio. Agora o povo de Israel estava debaixo de outro império, era o império romano. E ele pensava: era este que era a nossa esperança, que estava juntando um povo, multidões, centenas, depois milhares de homens e mulheres passaram a seguir. Ele tinha pessoas suficientes na mão para revolucionar Israel. Ele morre. Muitas vezes nós estamos acostumados somente àquilo que os nossos olhos veem. A fé é pelo ver, a fé é pelo. E a Bíblia fala que naquele momento, versículo 16, os olhos deles estavam fechados. Será que eles estavam fechados somente para não conhecer Jesus? Ou eles ainda estavam dentro daquele texto, que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que amam? Então nós encontramos agora uma representação fora dos 12 da inquietação de Israel. Porque, querendo ou não, os 12 eram um grupo seleto, sim ou não? Andavam com Jesus, comiam com Jesus, bebiam com Jesus, faziam milagres com Jesus. Agora, quem não era dos 12, eles recebiam algo de Jesus, viam sinais de Jesus, até podiam caminhar com Jesus, mas não operavam os milagres com Jesus. Eles viram os milagres acontecerem. Então esses dois eram uma representação da igreja em geral. Daqueles que não tinham cargo, que não tinham função, que não tinham mais intimidade, que não tinham aquela conversa no barco, nem aquela conversa ao pé da árvore, nem a conversa da transfiguração, nem a conversa diante da multiplicação dos peixes, antecedendo a multiplicação dos pães e peixes, nem a conversa na praia. Era aqueles que na verdade estavam seguindo Jesus, tinham esperança em Jesus, mas não tinham informações. Mas a Bíblia fala que esses tinham talvez mais esperança do que o grupo dos 12. A Bíblia fala que quando Maria Madalena foi falar sobre a ressurreição de Jesus, todos, sem exceção, todos não creram. Todos. Então correm 2 discípulos para ver se Jesus
havia ressuscitado. E a narrativa de João é: correu então Pedro e aquele a quem Jesus ama. Porque João gostava de dizer que ele era o privilegiado, aquele Jesus amava. Só que João fica do lado de fora e Pedro entra. Não está o corpo. As mulheres não viram o corpo. As mulheres viram o anjo que falaram que ele não estava lá e havia ressuscitado. Essa informação os dois tinham. Mas não era suficiente. Então eles estavam agora abrindo o coração. Uma caminhada longa, abrindo um coração que ficou sem esperança, que foi lento em entender os processos de Deus. Então eu quero ler com você novamente. Vamos lá. Vai ser um pouco mais extensa a leitura. Eu espero que você acompanhe comigo. Versículo de número 18 em diante. Um deles, cujo nome é Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Eles acharam que Jesus era o lento. Só você não sabe? Você não viu o que aconteceu, não? Você não viu lá no Instagram, no Facebook? Você não viu na Globo, na CNN? Você não viu? Né? Onde você estava? O que aconteceu em Israel? Você não está sabendo? Disseram para Jesus, mas ainda sem saber o que é Jesus. Perguntou ele: quais? Jesus sabe, quais são os acontecimentos? Ele me põe aí a par da informação. Olha só, você vê como Jesus é paciente. Jesus poderia dizer: não sei tudo, rapaz. Eu sou Jesus. Mas, estou doido para saber esse negócio. Tem momentos que eu quero que você entenda bem. Deus não vai falar o que você quer ouvir. Ele vai falar para saber o que você tem a dizer. Ele quer saber qual é a base da sua fé. Ele quer saber por que caminho você anda. Quais são suas estruturas espirituais. Se você está preparado para revelações mais profundas. Se você de fato está caminhando no propósito que Ele designou. Então, quais são as informações? Jesus, ao dizer isso, responderam eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré. Então, qual era o tema principal da conversa dos dois? Jesus. O tema principal da conversa dos dois estava lá. Não dava para eles fazerem como algumas pessoas fazem, o assunto chegou. Porque os olhos dele ficaram, não deu para eles perceberem que era Jesus. Então eles não sabiam que o assunto deles estava ali com eles, só que eles precisavam identificar. Quais? Você não soube o que aconteceu acerca de Jesus de Nazaré? Que foi profeta. Primeira coisa certa, foi profeta. Foi. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ele era profeta, ele realizava coisas poderosas diante de Deus e do povo, não somente as suas obras, como as suas palavras eram poderosas. Deus estava com ele, ele estava dizendo. O povo viu isso. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, você vê? Você não soube que ele era profeta? Faziam 400 anos que havia silêncio em Israel, que não havia uma voz profética, que não havia um sinal de Deus. A semelhança do povo do Egito, que não havia uma voz profética, que não havia um libertador, não havia ninguém que os tirasse da opressão. Agora o povo de Israel estava nesse outro período de 400 anos sem uma resposta. Então vem alguém que traz esperança, e a esperança para eles havia morrido. Sabe como é forte isso? No campo dos investimentos, quem já trabalhou na área bancária como eu no setor bancário, a gente sempre dizia para o cliente: olha, não coloque suas aplicações num cesto só. É isso?
Tem que diversificar, porque se perder, você colocar tudo em um lugar, você perde tudo. Se você diversifica. Só que a Bíblia não fala assim a respeito de Jesus. A Bíblia diz que Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Paulo disse: Cristo é tudo. Então em Cristo ou você aposta tudo, ou você não aposta nada. Ou você deposita tudo que é a sua alma, o bom depósito que é a sua alma, ou você não deposita nada. Ou Ele é o seu Senhor, ou você não pertence a Ele, não é nada dele. Então você precisa entender que há uma separação do conhecimento humano, da expectativa humana, para aquilo que Deus quer, do propósito de Deus, para que haja então uma realização de milagres, sinais, prodígios, conquistas, respostas, e um entendimento mais fino ou afinado a respeito das Escrituras. E aí a Bíblia narra que eles estavam atônitos. Nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse Israel, mas agora, o que você esperava de Jesus no ano passado? E o ano passado passou, mas agora? O que você esperava de Jesus no seu casamento? Mas agora? O que você esperava com seus filhos? Mas agora? O que você esperava a respeito das finanças? Mas agora? O que você esperava a respeito de soluções? Mas agora? Esperávamos. Ele não diz esperamos. Ele colocou esperávamos. Ele estava dizendo sobre desapontamento, perda de esperança. E é uma conversa totalmente triste, deprimente. Como é a sua conversa com o outro crente? Quando vocês se ajuntam para falar das Escrituras, é uma conversa de esperança ou sem esperança? É uma conversa que aponta mais sinais de morte, de testemunhos que já aconteceram, ou é uma conversa que aponta sinais de vida, de testemunhos que ainda vêm? Então, olha só a lentidão deles. Mas agora, além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade, olha só, ele até fala, e é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele, voltaram dizendo que tinham tido a visão de anjos, que dizem estar ele vivo, e dizem estar ele vivo. Aqui não está usando uma afirmativa, é como se fosse um deboche. Fala, estava vivo. Você entendeu? Alguns dos 12, olha só, ele fala aqui também lá, alguns dos 12 estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas aí não viram. Então ele cita os discípulos que lá entraram, como Pedro, João, que foi a quarta, mas ninguém viu. Será que ele ressuscitou? Será que é verdade o que ele disse? Será que a promessa dele, que esse templo iria ser destruído, ao terceiro dia seria erguido, era real? Ou será que nós somos enganados novamente? Será que ele não era quem devíamos esperar? Eu quero falar algo que é muito importante. O próprio João Batista, quando preso, teve a dúvida sobre Jesus. Ele disse: és tu mesmo, ou havemos de esperar outro? E então os discípulos disseram: olha lá, diga, João, que aqui os cegos vêm, os coxos andam, se entendeu, os mortos ressuscitam. Fala para ele, as coisas estão acontecendo. Sim, sou eu. Mas
dependendo daquilo que estamos vivendo, a nossa fé ela é motivada pela circunstância. Por isso que é importante você não ter uma fé fundamentada em coisas que você vê, em coisas que você ouve. Você tem que ter uma fé fundamentada na palavra de Deus, naquilo que Deus falou, porque aquilo que Ele falou, Ele tem compromisso. Aquilo que Ele não falou, Ele não tem compromisso. E está escrito. Então aqueles homens demonstram que mulheres foram lá, e anjos viram, mas eles não acreditaram muito. Que os apóstolos foram lá, viram que todo mundo estava vazio, não acreditaram muito. Eles não conseguiam entender que era a ressurreição. Se o túmulo estava vazio, era porque ele estava o quê? Ressuscita quem estiver tremendo do seu lado. Se o túmulo estava vazio, ele estava vivo, ele havia ressuscitado. Você entendeu? Então é importante que você ouça a palavra de Deus e se apegue aos detalhes, né? Então, olha só que coisa tremenda. Versículo de número 25. Então Jesus disse: loucos e o que? Tardios, lentos de coração para crer. A lentidão em crer. Olha, se está problema, estou falando de você. Espero que você não seja crente à manivela. E para crer tem que gerar bastante a manivela. Bom, lentos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E olha que coisa interessante, versículo 27, aqui está o segredo da mensagem de Jesus. Ele, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que dele se achava em todas as escrituras. O maior sermão do ministério de Jesus foi pregado para duas pessoas. Caminharam o dia inteiro. Depois a Bíblia fala que já era tarde. Ele falou: não, fica em casa. Imagina Jesus explicando sobre Moisés. Imagina a aula dele. Ele falando do propósito de Abraão, falando: olha, foi escolhido Abraão. Abraão, ele era um homem que Deus tirou da terra dele. E então deu um propósito para a vida de Abraão. Abraão não tinha filhos, não vai ser filhos. Não tinha serão benditas as famílias da terra. Eles já estavam falando de um acidente que nasceria, porque lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala da semente que nasceria, que um esmagaria a cabeça, outro feriria o calcanhar, a inimizade entre o bem e o mal, entre o ser cósmico da maldade, Satanás, seus demônios, e a criação de Deus. Ele começa a explicar, ele vai até Moisés: foi necessário que um homem nascesse. Vocês se lembram da história de Moisés? Moisés, ele na época que nasceu foi mandado matar as crianças, até 2 anos. Não foi assim também com Cristo? Moisés teve que ser escondido lá no Egito. Não foi assim também com Cristo, que foi parar no Egito? Moisés, ele só apareceu para cumprir um propósito 400 anos depois da escravidão. Não é assim também no nosso período? Após o período dos Macabeus, até agora são 400 anos. Você consegue entender que os profetas vieram falando sobre o Messias, sobre o remidor, sobre o libertador, e eles apontavam sobre Cristo? Lembra da pregação de Isaías? Isaías falou sobre as pisaduras, sobre as feridas, o homem desprezado, o homem de dores. A 53 trata sobre isso. Lembra a primeira pregação de Cristo? Estava em Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, hoje que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Não foi assim?
imagina ele narrando, lembra do profeta Jeremias, o profeta chorão, que não aguentou ver a tristeza em Jerusalém. Cristo chorou por Jerusalém. Você se lembra de José, que foi vendido por 30 moedas para o Egito, e Cristo foi vendido por 30 moedas? Você se lembra de tudo que apontava no Antigo Testamento e que em um período de 3 anos se concluiu na vida de Cristo? Todas as histórias, tudo aquilo que tinha a ver com símbolos, com tipos sobre Cristo, sobre o Messias, se concluíram no ministério pequeno, ou melhor, temporário, no terreno de Jesus, em 3 anos. Ele não foi vendido por 30 moedas, ele não padeceu, foi vendido por seus irmãos, porque seus irmãos, porque era o povo de Israel. Ele sofreu e padeceu, mesmo operando milagres. Jeremias, fazendo voz de Deus, foi ser quase que sepultado em um poço de esterco, até o pescoço por um mês. Profetas foram mortos. Elias, quase tentaram matar ele tantas vezes. Lembra? O profeta mais respeitado em Israel. Imagina a narrativa de Jesus em contar tudo até chegar nele. Aquela aula, acho que a maior aula de teologia bíblica, aqueles 2 homens escreveram. Se eles tiverem escrito algum livro, precisamos achar. Imagina, horas e horas esse conhecimento do próprio Jesus, no resumo de tudo. E é o que está lá em Hebreus. Se você ler Hebreus, você vai encontrar um caminho de luz. Tudo tem a ver com Cristo. Leia Hebreus e você vai encontrar o que Jesus estava dizendo para aquele homem, começando por Moisés. Não estou dizendo que a carta aos Hebreus é o que aconteceu em Emaús, mas é tudo que se refere ao que aconteceu em Emaús. Então a Bíblia fala, versículo 28, quando eles se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que iam para mais longe. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, pois já é tarde, o dia se declina. Então Jesus entrou para ficar na casa deles. Tem um cântico antigo, acho que só o Dorival para isso. Entendeu a pena? Aleluia, vou só cantar aqui. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens o meu coração para gozar, fazer morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia, amém? Olha, obrigado, gente. Tem mais pessoas ali, né? Muito bem. Então, imagina, esse cântico, ele surgiu por causa desta história. É um cântico bíblico. Então, estando ele com eles à mesa, olha só, olha o momento de abrir os olhos, o momento da lentidão embora. A gente tem que, a lentidão nossa em conhecer Jesus, ou ter a esperança de Jesus, ela tem que cessar, ok? Então, precisam acontecer alguns sinais para que a lentidão saia. E aí, estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Imagina uma ceia particular com Jesus. Jesus se senta com eles, entra na casa com eles. E aí me faz lembrar um texto, que está lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Fica, Senhor, já se faz tarde. Você entendeu? Então eles entram e Jesus entra na casa. Eles pedem, Jesus entra na casa e ceia com eles. Aqui é a maior representação que você pode ter. Porque em Apocalipse nós pensamos em imaginar
parte o pão e dá. Na hora que ele parte o pão, o que acontece com os olhos dele? Lê o versículo após. Abre os olhos. Exatamente. Abriu os olhos e conseguiu ele. Então tem outro cântico, né? Qual que é? Abra os olhos. Abra os olhos. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Que seus olhos sejam abertos hoje. Porque aqui demonstra que eles estavam com Jesus, mas não viram. Muitas vezes nós estamos com Jesus orando, Jesus está ali, mas Jesus está aqui. Jesus está aqui agora. Queira vê-lo, queira senti-lo, queira viver como Ele quer que você viva. Abra os olhos para o que Deus quer fazer. Não fique lento a respeito dos milagres, porque tudo quanto Jesus disse que faria, Ele fez. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria, ressuscitou. Tudo quanto Ele disse que faria, que aconteceria, fez e aconteceu. Então você não está colocando a esperança em um falso profeta, porque essa é a ideia dos fariseus, fazer de Jesus um falso profeta, um blasfemador. Por quê? Porque curava aos sábados. Por quê? Porque dizia que ele era filho de Deus, porque dizia que ele era o templo, ele era maior que o templo, que o sangue dele remiria. Então, a inquietação daqueles homens, pensávamos que ele fosse o remedor de Israel. Aquela inquietação cessou, porque Jesus não é somente o remedor de Israel, como o meu e o seu remedor. Ele pagou o preço. Redimir alguém é a mesma coisa de um resgate. Jesus pagou o preço de sangue. No campo espiritual, a maior moeda é a de sangue. Por isso existem sacrifícios de sangue. Só que Jesus fez o último e principal e único sacrifício remidor da humanidade. Porque essa também, lá em João capítulo 3, era a inquietação de um homem já velho, Nicodemos. No versículo 5, diante do capítulo 3 de João, nós encontramos Jesus conversando com Nicodemos. Ele até fala no versículo 7, como nasceria de novo. Ele fala, importa-vos nascer de novo. Ele fala, como sendo já velho, nascer de novo. Então Jesus explica sobre a libertação do pecado, do mundo, de Satanás, que não estava ligado apenas ao Império Romano. E ele diz, João 3,16, porque Deus Ele amou você a ponto de morrer por você, para que você fosse resgatado da morte, do mundo, do pecado de Satanás. Ele tirou você. Adão perdeu o planeta lá no Éden, porque Deus havia dado para Adão. Satanás havia recebido o planeta quando Adão perdeu. Por isso que no momento da tentação de Jesus, a terceira tentação, Satanás faz uma afirmação que Jesus não nega, que Jesus não retruca. Ele diz, tudo me foi dado. Satanás disse, então te darei da glória desta terra, das riquezas, se prostrado e adorares. Jesus não disse, nada é teu, Satanás. Ele disse, está escrito, somente a Deus adorarás. Uma simples exegese dá para saber que
Satanás está dizendo sobre o direito que ele adquiriu sobre a terra quando Adão pecou. Jesus veio e então o sangue dele é derramado lá no Calvário. Sobre a terra, ele faz a oblação e a purificação, porque a Bíblia fala que sangue e água saíram do corpo dele, e a terra é redimida. Então hoje todos nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo Senhor. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, o diabo não é mais o meu dono. Eu quero que você entenda algo: todos aqueles que não creem em Jesus, por mais bom que sejam, têm um outro Senhor que não é Jesus. Vocês entenderam? Todas as pessoas que estão no mundo, por mais boas que sejam, se não tem Jesus, tem um outro Senhor que não é Jesus. E esse outro Senhor é quem recebeu o mundo. Por isso Jesus em outros momentos disse: eu preciso ir, porque o príncipe deste século está chegando. O príncipe desse mundo está chegando. Está querendo dizer, aquele que reina nesse mundo. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você é transportado do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Você sai das trevas e vem para a luz. Você então é resgatado. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O preço foi pago. Você tem acesso a Deus e a sua esperança é restaurada para uma vida eterna e plena. Este é o maior milagre. Amém? Você recebeu, então por aplauso para Jesus. Aleluia! Só Ele tornou possível isso. O que eu e você devemos fazer? Sairmos da lentidão, porque Ele já morreu, mas Ele já ressuscitou. Ele já subiu, já sentou à destra do Deus Pai, e Ele já está governando. Ele está, como Isaías mesmo disse, o principado repousa sobre os seus ombros. Ele está no governo. Ele está no governo. Se Jesus está no governo, nenhum outro tipo de ser pode com Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Saia da lentidão de que as coisas que estão acontecendo demonstram que Jesus está distante e não está te vendo. Não. Deus nos faz passar por processos, mas Ele não se esquece de nós. O tempo dele é dele. Coloque-se em pé. Qual é a área da sua vida que você está com algum tipo de lentidão quanto à esperança? Finanças, trabalho, casamento, família, recursos, saúde? Qual é? Nós esperávamos que Ele fosse. Não coloque isso no passado. Ele é a nossa esperança. Cristo, esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Então, se você realmente está em Cristo, tudo aquilo que é contra a esperança sai da sua vida, em nome de Jesus. Porque, aliás, o conhecido pai da fé teve que crer contra a esperança, para que então nascesse, por meio de Isaac, que gerou Jacó, que gerou os 12, da qual de uma das tribos de Judá veio Jesus. Você entendendo? A esperança na fé que Deus nos dá traz bênçãos para as gerações. Então não perca a esperança com a próxima geração. Abençoe a próxima geração. Eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar. Sei que está dando sinais de sua volta, mas pode ser que ainda demore. Porque muitos sinais aconteceram na época de Roma e não veio. Muitos sinais aconteceram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e ainda não veio. Pode ser que seja agora, pode ser, mas pode ser que demore mais um período. Mas o importante é, se Ele viesse agora, você subiria ou desceria?
para onde irá a sua alma? Por isso que a sua esperança esteja nele e não naquilo que os seus olhos veem ou nas más notícias que você ouve. Foque nele. Tenho certeza que ontem, quando algumas pessoas souberam que no Brasil teve um terremoto de 6,5, começaram a pensar, pronto. Na divisa entre Brasil e Peru foi registrado um terremoto de 6,5 na escala Richter, a 638 quilômetros abaixo da Terra. Por isso que não foi sentido tanto. Os sismólogos nos Estados Unidos é que viram isso. Mas aí imagina, você começa a ver umas coisas. Se for uma noite, você está chegando. Então o mais importante é você saber para onde você vai, qual é a sua esperança, a esperança de Jesus. Seja nele. Ele não veio resgatar você de um governo, ele não veio resgatar você de uma política, ele não veio resgatar você de qualquer coisa, ele veio resgatar você do pecado para que você morasse com ele para sempre em seu reino. Você recebeu o novo latão, que é Jesus. Fora do paraíso, venceu o pecado. Vamos orar? Estão prontos? Então, cutuca alguém e fala, não seja lento. Eu queria ser aquele outro discípulo que nem o nome foi citado. Eu não precisaria ficar registrado na história. Eu só queria ser aquele outro discípulo que andou ali e ouviu tudo aquilo de Jesus. Eu não precisava que ninguém soubesse. Era essa a ideia. Porque muitos querem que o seu nome seja reconhecido. Nosso nome não precisa ser reconhecido entre a humanidade. O nosso nome precisa ser reconhecido lá naquele dia. E Jesus dizer, vinde benditos do meu Pai. Está entendendo? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, Deus, por esta manhã. Queremos te louvar, Senhor, pelo poder do teu Espírito derramado neste lugar. Queremos te louvar, Deus, pela tua palavra liberada neste lugar. E queremos, ó Deus, que a esperança, que muitas vezes, ó Deus, ela é saqueada, ela é violentada em nossos dias, com tantas más notícias, com tantas profecias erradas, falsas profecias sobre ti. Ó Deus, que tudo isso caia por terra e que cada um continue firme na tua palavra, crendo na tua palavra e entendendo que a tua palavra não passará. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vem, Senhor, agora renovar a esperança de cada um. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, traz a memória de cada um aquilo que traz a esperança. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, vai que cada um agora seja renovado, renovado na fé, renovado na alegria, renovado no amor, renovado na esperança, em nome do Senhor Jesus. Deus, mesmo que tu permaneces o mesmo, que tu és o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que nos ama, o Deus que tem um amor incondicional por nós. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, remove, Senhor, as tristezas, as agonias, a ansiedade, o medo, a perplexidade, o sentimento de abandono, o sentimento de derrota, o sentimento de solidão, o sentimento, Senhor, de perda, o sentimento de orfandade. Oh Deus, seja removido em nome do Senhor Jesus. E assim como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, possa, Senhor, ter um encontro agora cada um contigo, abrirem os olhos e ver, Deus, que tu estás ceando conosco. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada um tenha os seus olhos do coração aberto, para que possam te ver, Senhor. Estamos falando de corações espirituais, de olhos espirituais, onde nós vamos, Senhor, ver a Ti nos detalhes, em cada circunstância, em cada momento, mesmo que o cenário não mude, mas ouviremos a Tua voz e saberemos que é o Senhor. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, faça agora com que cada um seja renovado e abençoado por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, e esta palavra liberada nesta manhã cumpra o efeito pela qual foi designada por Ti na vida de
cessaram, as curas não cessaram, os dons não cessaram, muito pelo contrário, só depois da ressurreição de Jesus e que ele subiu aos céus, é que os dons foram liberados aos homens, e que então cada um pode receber dons para curar, para libertar, para salvar. Oh Deus, que então seja liberado sobre a igreja, Senhor, os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons pessoais, mas para a tua glória, para o teu louvor, para que mais almas sejam ganhas, para que mais vidas sejam alcançadas, em nome do Senhor Jesus. Estou certo que o Senhor ouve, por isso, Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.